Boa noite, é com imensa alegria, com imensa satisfação, que a gente pode, mais uma vez, ter essa oportunidade maravilhosa de estar tecendo comentários sobre a nossa doutrina que é o cristianismo redivivo, doutrina espírita, aqui na Seara de Paulo de Tarso. Então vamos levar o nosso pensamento ao nosso Criador, que é Deus, e pedir a proteção. Pedir que Ele nos ampare, nos ilumine a todos nós e em todos os lares, aonde todos possam estar sendo atingidos por essas vibrações de paz, de harmonia, e que Jesus, que é o nosso mestre e amigo, através dos bons espíritos, nos proporcione uma noite de alegria, de paz, e que possamos todos nós, fazendo essas reflexões sobre a doutrina do Mestre amado Jesus, codificada por Kardec, realmente fazermos alguns passos melhor para a nossa evolução moral e espiritual. Que a tua paz, Mestre, esteja com todos nós. Que assim seja. Essa noite, então, a gente quer tecer comentários, uma reflexão nesse momento de pandemia, sobre a morte. A morte que todos nós temos muito medo, tendo vista que nesse momento de pandemia estamos todos recolhidos, refugiados em nossos lares. E às vezes eu fico me perguntando, será que esse é o melhor procedimento? Se a gente é espírita e sabe que a vida realmente ela não termina nunca, nós temos um período na matéria e outro fora dela. Então, por que tanto medo? Por que tanto receio? Por que tanto esconderijo? Nós estamos deixando as nossas amizades, nossos parentes, nossos amigos, e praticamente quase que fugindo de tudo. Mas é bom, que a gente realmente faça uma reflexão sobre tudo isso, para ver onde é que está realmente a nossa fé. Nós temos consciência que o nosso Deus de amor e bondade, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é imaterial, Ele é soberanamente bom e justo. Principalmente sobre essa característica, esse atributo, nós podemos dizer assim, de Deus, de ser soberanamente bom e justo, ou justo e bom. Então a justiça de Deus ela é perfeita. E a bondade dele, então nem se fala. Ele é muito bom. Então jamais Deus vai querer nos castigar. Jamais ele faria qualquer coisa para nos punir. Então realmente não faria isso. Deus não faria, com certeza absoluta não. Mas no nosso Criador, nós teríamos a primeira revelação, que é de Moisés. Então, só para nós fazermos um pequeno menção a Moisés, nós sabemos que ele trouxe os 10 mandamentos, da doutrina, 10 mandamentos lá, que fazem parte até da nossa doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo. Que então é a primeira revelação de Deus aos homens, nós podemos dizer assim. E lá no Deuteronômio 18, Moisés diz que Deus proibiu evocar os mortos. Então isso aí já dá um sinal para nós, espírita, que era possível, já lá na época de Moisés, nós falar com os mortos, ou os mortos falar conosco. Nós podíamos evocar ele. Mas como é que é isso? Então, se a pessoa morreu, eu vou falar com eles. Então, na verdade, a pessoa não morreu. Ela simplesmente deixou a matéria física. A alma, o espírito dela continua a caminhar. Então ela estava viva, porque para falar com os mortos tem que estar vivo. Esse morto não pode. Porque no sentido que nós hoje às vezes pensamos em morte, é aquela pessoa que está ali no esquife e nós podemos falar com ela o que quisermos e ela não vai responder. Então seria esse sentido de morte para nós hoje. Mas Moisés proibiu evocar os mortos, proibiu falar com os mortos. Então,
mostrando que essa morte que nós tanto tememos, ela não existe, tá? Então nós podemos sempre dizer assim, Deus não é Deus para morto, é Deus para vivo, né? O nosso Deus, ele não é Deus para os mortos, ele é um Deus para os vivos. Então isso aí é uma questão muito tranquila para nós. Mas nós depois vamos ver lá que vem a segunda revelação, né? E a segunda revelação então vem de Jesus Cristo, né? O nosso mestre, o nosso amigo, o Espírito mais perfeito que passou, é o modelo de perfeição que podemos atingir aqui na Terra. E aí Jesus também nos trouxe algumas coisas muito importantes, tudo que ele trouxe foi importante. E nós então ficamos sabendo que Jesus é o nosso mestre, é o nosso amigo, mas ele disse alguma coisa assim que nós hoje temos que sempre ter em mente. Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nele cabe toda a lei e os profetas. Tá? Toda a lei e os profetas. Que lei ele falava, então, Jesus? Era a lei de Moisés. Então ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E nele cabe toda a lei e os profetas. E está dizendo assim, toda a lei de Moisés e todos os profetas estavam contidos nesses 2 mandamentos. Então, nós já sabemos qual é o caminho, né? O caminho já sabemos, tá? Por quê? É só seguir esses 2 mandamentos, só esses 2. Mas nós ainda hoje temos uma dificuldade imensa de botar isso em prática. E, posteriormente, ele vai e diz assim, que isso significava, através da lei do amor, tá? Que nós conseguiríamos realmente chegar ao reino dos céus, ou seja, estar no mundo dos mais felizes, se nós conseguíssemos realmente botar em prática isso aí. Disse mais Jesus, vê bem como ele foi tão bom para nós, esse mestre, esse amigo, que ele vai e nos diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus quis dizer sobre isso? Então, é aí que nós temos que nos pegar a fazer as reflexões, a fazer o nosso estudo, aprofundar o nosso estudo. Porque se nós ficar só na letra fria da lei, sem fazer uma reflexão mais profunda sobre esse ensinamento de Jesus, nós vamos sempre continuar nas séries iniciais da nossa vida estudantil como espírita, né? Então nós temos que entender o que Jesus quis dizer para nós botar em prática. Se nós não entendemos, nós não podemos botar em prática. Então ele está dizendo assim, ó, não é que Jesus fosse nos salvar. Ele diz que salvação está dentro de você, basta cumprir. Esse é o caminho da salvação. E esse é o caminho que nós temos que trilhar. E aí a gente se pergunta, será que a gente já está preparado para realmente seguir os ensinamentos do Mestre? Ou ainda vamos passar muitos e muitos séculos e até milênios patinando aqui na face de um mundo de prova e expiação? Porque se nós não aprendemos a lição, vamos ter que repetir de novo. Vamos ter que vir mais vezes aqui. E é isso que nós queremos nesse momento? Ah, meu irmão, não é. Com certeza, não é. E a gente já conhece a lição, já sabe a lição. Mas nós vamos ver que lá adiante, né, bem depois do nosso mestre e amigo Jesus, veio alguém muito interessante para a nossa vida, que se chama Allan Kardec, né, que é o codificador da nossa doutrina. E Kardec, então, nos trouxe muitas coisas boas, porque ele veio mostrar que não haveria essa morte até então apregoada, essa morte que todos pensavam que existia e que no dia do juízo final ia haver um julgamento. Então se tinha esse pensamento. Mas veio o doutor, né, de Leon Rivaio, né, e disse não vamos pensar nisso. E se tinha também nessa época, lá antes de Rivaio, né, nós tínhamos uma noção que nós tínhamos que estar nessa igreja ou naquela igreja.
E quem não tivesse naquela ou essa ou aquela ou outra igreja, não seria salvo. Vejam só, tu nos achava que salvava a gente do, entre aspas, inferno, seria a religião que nós professássemos. Tá? Aí nós vamos ver, que nós estudando um pouquinho, voltando um pouquinho nessas religiões, nós vamos ver que tinha que ter a salvação, que tinha que ter lá a confissão, que tinha que ter, não sei lá, qualquer um meio de qual, né, indulgência que a gente comprava, e a gente conseguia, então, zerar os pecados, entre aspas, pecados que se fazia. E a doutrina espírita veio para nos esclarecer que não é bem assim. Nós não temos pecados, que coisa parecida, que nós podemos zerar o nosso pecado. Ela disse assim, ó, fora da caridade não há salvação. Veja bem, Kardec nunca disse fora da doutrina não há salvação. Fora da caridade. Basta que nós façamos a caridade de coração, de alma, de espírito, de todo o nosso ser, e nós já vamos galgar bons resultados na nossa volta ao plano espiritual. Mas também aí temos dificuldade, porque nós não estamos aprofundando o estudo. E nós estamos, às vezes, entendendo que a caridade é essa que nós vamos lá e dizemos, fulano, beltrano, eu vou dar tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, eu vou levar umas roupas, e às vezes nós estamos entendendo que isso seja a caridade apregoada por Jesus. Não é que não seja um momento de caridade, um momento de ajuda que nós estamos fazendo. Mas será que é a caridade realmente apregoada por Jesus? Porque nós temos que fazer muito mais ainda. Tá? Então esse é o momento da nossa reflexão dessa noite. E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo assim que estamos passando por muitas dificuldades materiais. Claro que é bem-vinda qualquer contribuição dos nossos irmãos, qualquer a casa recebe, que ela só recebe e repassa. Ela é mera repassadora, tá? Para as pessoas mais carentes, para as pessoas mais humildes, para as pessoas que estão mais necessitadas. Então é um momento, é um incipiente da pandemia, da caridade que estamos fazendo. Tá? Mas nós sabemos que temos que fazer uma caridade muito maior, né? Que é a do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, quando nós já conseguimos ter esse momento de caridade, nós realmente estamos dando passos mais firmes, mais largos, né? Benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o modelo de caridade ensinada por Jesus. E isso que nós temos que pôr em prática. Então, essa caridade que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, ela até recebe algum benefício realmente, mas nós sabemos que não é tudo que nós podemos fazer. Nós podemos fazer mais, eu tenho certeza. Tá? E será que estamos fazendo mais? Porque as horas passam muito rápido, os dias passam muito rápido, e os anos passam muito rápido. E está, de repente, se aproximando, nós já estamos todos na fila, todos nós já sabemos, e aí, em qualquer momento, nós podemos ser chamados para retornar à pátria espiritual. E chegar lá, nós vamos dizer assim, se eu tivesse feito mais, eu podia ter feito mais, deixei tudo lá. Então, nesse momento de inverno, aqui no sul do Brasil, né, onde as temperaturas caem, as temperaturas realmente ficam muito baixas, né, de 2, 3, 4, 5 graus, as pessoas têm necessidade de abrigo e de alimentação. Então vamos nos condoer um pouquinho, né? E vamos repensar, porque nós temos que sair dessa pandemia muito melhor do que quando entramos nela. Esse é o grande vantagem. Então vamos pensar um pouquinho nos nossos irmãos. Mas essa doutrina que Kardec trouxe para nós, ela tem uns pilares, né? Ela fala da existência de Deus, ela nos ensina isso, da imortalidade da alma. Nós temos que estudar isso, nós temos que saber o que nós estamos falando, né? E aqui nós vamos ver só uma mera reflexão. Ela fala da pluralidade das existências, e aí nós vamos ficar pensando, poxa, mas o que é isso? Né? Ela também nos diz mais um pedacinho, que é algo muito importante para nós, que nós temos que saber, né? Que
a pluralidade dos mundos habitados, também ela nos fala sobre isso. E ela também nos dá também um pouquinho mais da comunicabilidade dos espíritos. Lá de Moisés, aqui nós estamos estudando novamente, que os espíritos podem falar conosco. Então, se os espíritos podem falar conosco, será que eles morreram? Aí eu não consigo mais pensar que houve uma morte. Se eles podem falar, é porque eles não morreram. Mas talvez nós estejamos pensando errado. Porque nós fizemos assim. O antônimo de vida é morte. E a gente vai dizer que não é. Não é. Morte, nascimento. Nascimento e morte. Nascimento é o início e morte é o fim desse corpo na matéria presente. A vida, ela não tem interrupção. Nós temos um momento que nós estamos revestidos de um corpo de carne e um momento que nós estamos sem esse corpo de carne. A vida continua sempre. É isso que a doutrina quer explicar para todos nós. Então, essa questão de nós pensar que existe essa morte, esse término, esse momento que nós não vamos mais encontrar ninguém, isso não é uma verdade. Agora vem um estudo que nós temos que fazer na Casa Espírita, que está sempre aberta. Nós temos vários grupos de estudos. Neste momento, esses grupos de estudos são feitos pelas redes sociais. Basta entrar em contato com a casa e entrar em algum desses grupos. Tem grupo segunda, tem grupo terça, tem grupo quarta, tem grupo quinta, tem grupo sexta, tem grupo sábado, de manhã, de tarde. Então, quer dizer, tem quinta de manhã, tem terça de manhã, tem terça de noite. Então, tem vários horários de estudo na casa de Paulo de Tarso. Basta que nós entremos em contato, né, com a casa e ver um grupo que nos interessa fazer esse estudo. Porque do nosso lar, sentadinho, quietinho, agasalhado, podemos continuar fazendo o nosso progresso. E aí vamos entender o que é a verdadeira caridade. Vamos entender que realmente essa questão morte que nos apavora não existe. E que nós temos que estar preparados, a qualquer momento poderemos ser chamados. E temos que ir na paz. Como diz o nosso querido Raul Teixeira, né? Quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre bem. Morre mal, né? Quem vive mal, morre mal. E aí a gente diz, como é que é viver bem, como é que é viver mal? Aí vem toda essa questão da caridade, da prática do amor, da benevolência, da perdão, né? São coisas difíceis para nós ainda, muito difíceis, tá? Então nós podemos realmente começar a nos preparar para esse regresso, que é um preparo para isso. Nosso querido Chico, o que ele disse, né? Nós não podemos apagar o que já foi feito. Aquilo que já foi feito. Paciência. Não há como apagar mais. Mas nós podemos começar agora e fazer um fim diferente. E é isso que a gente está querendo dizer hoje. Então, quem sabe, mas já estou com 60, estou com 70, não tem problema nenhum. Comece agora. Vai indo lá. Tem algumas pessoas jovens, pessoas novas que estão entrando agora na doutrina e eles dizem, eu estou aqui aprendendo. E como? E nós que somos um pouquinho mais antigos também estamos aprendendo. Porque a doutrina espírita não consegue, a gente não há como dizer que sabe tudo. Tem muito que se aprender. É a ciência, é a filosofia e a religião. E aí nós vamos ver onde é que nós nos encaixamos melhor. Se é na religião, se é na ciência, ou se é na filosofia. E vamos adotar para a nossa vida um modo de viver diferente. De sermos melhor do que nós somos. Amar os nossos amigos e inimigos. Querer bem aos nossos familiares. Nada é por acaso. Ou alguém acha que é por acaso que estamos aqui nesse momento? Claro que não é. Nós estamos aqui, nesse momento, amando de Deus. E nós pedimos para estar aqui nesse momento de pandemia.
No nosso plano reencarnatório estava lá. E agora eu falei a palavra mágica, reencarnação. Como é que vai haver reencarnação se eu já não vivi antes e não morri? Então vejam só. Vamos, definindo reencarnação como é a volta do espírito em outro corpo físico. Olha que beleza é isso. E se Deus é justo e bom, por isso que eu falei lá em Deus no início. Por que será que uns nascem com tanto e outros nascem sem nada? Um nasce perfeito e o outro nasce totalmente imperfeito. Por que para um dá tudo certinho e para o outro dá tudo errado? Principalmente quando a criança, o bebê. É porque realmente nós já viemos de outras vidas. Porque se Deus é justo e bom, por que ele faria alguém diferente? Por que vem alguns perfeitinho fisicamente e outros vêm com deficiências físicas? Por que será? Será que Deus quis castigar aquele pai, aquela mãe, se Deus não castiga? Então nós já sabemos que existe uma reencarnação. E aí eu digo para vocês com muita tranquilidade. Já estivemos aqui algumas vezes. Tá? Então não é uma novidade nós desencarnarmos. Para não dizer nós morrermos. Já morremos muitas vezes. E já reencarnamos muitas vezes. E nesse momento, a melhor reencarnação de nossa existência é esta. E temos que aproveitar. Mas há necessidade de uma dedicação. Há necessidade de um estudo. É por isso que a gente chama a atenção. Podemos não fazer muito, mas vamos fazer muito por nós mesmos, então. Já que não queremos fazer por ninguém, vamos fazer por nós mesmos. Isso também é caridade para conosco. Nos dar a oportunidade de conhecer algo diferente. Não ficar sempre na mesma. Eu gosto muito de dizer, tem muitos de nós, irmãos, que gostamos de ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Chegando no plano espiritual, vai ver que realmente perdeu uma grande oportunidade de progresso. Nós estamos aqui e chegamos aqui de um jeito, mas temos que sair daqui muito diferente para melhor. Para melhor. Precisamos aproveitar e fazer esse burilamento, aparar arestas, fazer um homem novo, internamente falando. Ter um coração mais amoroso, saber perdoar, saber relevar, poder ajudar o nosso irmão naqueles momentos mais difíceis, mostrando para ele a bondade de Deus e sabendo compreender esses irmãos que ainda estão em dificuldade. Que o nosso Mestre Jesus possa sempre estar nos nossos corações. Essa é a questão da doutrina espírita. Então nós vamos entendendo agora um pouquinho já. Nós vamos passar para o outro lado. Isso é uma questão que não temos dúvida nenhuma. Alguns vão dizer assim, mas se eu não me cuidar eu vou morrer. Mas peraí, quantos se cuidam e se cuidam demais? Não morrem? Aqui eu gostaria de conversar alguma coisinha com vocês. Só entre nós, só entre nós. Jesus sabia que ia morrer na cruz? Segundo as obras, diz que sim. Ele sabia que ia passar pelo Calvário. E nem por isso ele desistiu. Os apóstolos que ficaram sabiam que eles eram perseguidos e que eles iam morrer também? Sabiam. Eles desistiram? Não. Não desistiram. Eles continuaram. E dos 12, 11 foram martirizados. Só um que não, que morreu por tempo mesmo de estar na existência terrena, que foi o João.
todos os outros tiveram mortes mais cruéis. Paulo de Tarso, que era o Saulo, na conversão na estrada de Damasco, ele teve tudo de ruim. O que ele tinha tudo de bom como Saulo, quando passou para Paulo, foi muito difícil, muitas perseguições, e acabou também tendo uma morte violenta. Mas eles desistiram de Jesus? Não. Então, meus irmãos, por que nós ainda estamos muito apegados a essa questão material? É isso que nós temos que começar a pensar. Eu não vou levar o computador, eu não vou levar as roupas belas do guarda-roupa, eu não vou levar as 15 botas que estão lá dentro. Não, não vou levar, com certeza. Aquelas 6 calças de lã também não vou levar. Aqueles 4 casacões não vou levar. Aquelas blusas básicas que eu tenho 24 não vou levar também. Por que tantas assim? Tá certo que aqui faz frio, eu entendo, mas nós não precisamos de tanto. Ou será que nós ainda precisamos? Nós somos espíritas, vamos lembrar disso. Então não vamos nos apegar a bens materiais. Porque nós já sabemos que a traça rói e a ferrugem consome. Vamos começar a criar bens que nós possamos levar quando daqui partirmos. Vamos fazer com que as pessoas nos amem, que nos gostem pelo bem que praticamos. E há várias maneiras de fazer o bem. Orando por aqueles que sofrem, orando por aqueles que estão nos hospitais, passando pela prova da dor, orando pelas pessoas que estão dedicando a sua vida para salvar a nossa vida. E nós? O que estamos fazendo? É isso que a gente está falando para essas pessoas que são simpatizantes da doutrina espírita, mas também para os espíritas. Essa é a pergunta. E nós? O que estamos fazendo? Será que nós estamos conscientes que já fizemos tudo o que podia? Será que nós não estamos deixando muita coisa para trás? Será que nós não estamos muito apegados a essa minha família? Não. Está minha família. A meu filho. Não, está meu filho. A minha mãe. Não, está minha mãe. Será que Jesus chegasse aqui para nós e nos convidasse para seguir com ele? Nós já estaríamos preparados para isso ou nós íamos dizer exatamente aquela resposta? Deixa eu enterrar meus pai e minha mãe que estão muito doentes. Ele disse, deixai os mortos enterrar seus mortos. Então nós temos que entender essa mensagem do Mestre amado Jesus, que está tão atual nesse momento de grande dificuldade que nós estamos passando na Terra. E Jesus é o nosso governador. Então isso está vindo para nos dar uma lição, para que nós possamos fazer um aprendizado. Será que queremos aprender? Porque se a gente não pôr em prática os ensinamentos, é porque nós não aprendemos. A lição entrou num ouvido e saiu no outro. Nós não conseguimos pôr em prática. É tão triste isso. Porque a gente fica pensando, será que eu não estou perdendo tempo aqui? Porque se eu venho apenas com um divertimento, nós vamos depois chorar. Porque a quem mais foi dado, mais será exigido. Então nós temos que começar a pensar. Alguma coisa nós temos que ter aprendido nesse tempo todo de doutrina. Alguma coisa nós temos que ter posto já para dentro de nós e feito alguma modificação. Mas nós ainda, às vezes, como espírita, temos ódio, temos mágoa, ficamos zangados, e fora as outras coisas. Temos ódio no coração. Não vou dar isso. Ainda julgamos. Muitos de nós ainda temos o pensamento de julgar os outros, de acusar os outros. Então nós temos que começar a nos abster de fazer essas coisas. E simplesmente amar a todos,
São irmãos nossos. E que não são tão maus assim quanto a gente acha que são. São apenas ignorantes, que ainda não entenderam a lei de amor de Jesus. Que ainda não entenderam. E é por isso que nós temos que amá-los. Amá-los verdadeiramente. E se por acaso, qualquer um de nós que nesse momento está nos escutando, está nos ouvindo, está fazendo as suas reflexões, começar a pensar, será que eu estou de bem com a minha mãezinha? Domingo passado, né? Foi o dia da mamãe. Será que eu estou de bem com ela? Será que eu liguei para ela para cumprimentá-la? Ou simplesmente eu estava zangadinho com ela e achei que não deveria ter ligado mesmo, que eu sou eu, como coisa que nós somos grande coisa, somos perfeitos. Não somos. Somos cheios de mazela. Aí a gente tem aquela mãezinha lá, né? Que já está lá com seus 80 e poucos anos, que já está fazendo uma confusão mental, e nós estamos nos achando no direito de brigar com ela, de não amar ela, de julgar ela. Ou mesmo aquele pai. Quantos de nós julgamos? Achamos que somos muito melhores. Parece que esquecemos que um dia nós era pequenininho, né? E que se não fosse eles nos dar o leitinho, nos dar o aquecimento, enfim, a alimentação, nós não teria hoje chegado a essa idade, não. Porque o ser mais frágil que tem na Terra, apesar da inteligência, somos nós quando somos pequenos. Alguém tem que nos cuidar. Quer queiramos, é aquela mãe. Pode ser a mamãe biológica, como pode ser a mamãe do coração. E essas pessoas, nós temos que ter gratidão, muita gratidão por eles. Eles também não são perfeitos, mas eles fizeram o que era possível dentro do conhecimento deles. Vamos amá-los, vamos perdoá-lo, vamos nos perdoar também. É esse momento de pandemia. Não cabe a nós estar julgando ninguém, nem aquela esposa, nem aquele esposo. Às vezes, realmente, nós somos ainda muito imperfeitos, temos dificuldade no relacionamento. Mas sabemos que faz parte da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Então vamos perdoar a todos. Vamos fazer as nossas orações noturnas e pedir a Deus que perdoe aquele irmão e que perdoe a nós. Talvez nós seja o motivador, porque às vezes a gente pensa que o outro está nos fazendo mal, esquecendo que nós já tivemos vidas anteriores, vidas passadas, e quem sabe nós não estamos sendo os causadores desse mal-estar atual. E assim, meus irmãos, nós temos sempre que pensar, raciocinar, ver realmente e seguir os ensinamentos do Mestre, porque nós temos passado, temos presente, temos futuro. Poderíamos ficar aqui mais um tempo fazendo essas reflexões sobre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. A vida além da morte. É o que nós tínhamos hoje para dizer e complementar esse estudo, que espero que tenha chegado aos lares dos nossos irmãos, podendo todos fazer essa reflexão. Não vamos ter medo da morte, não. A morte é apenas um estágio fora da matéria, porque já sabemos hoje e temos a certeza absoluta que já vivemos outras vidas e viveremos muito mais outras aqui na matéria, porque essa vida material é um estágio muito pequeno. A verdadeira vida é no plano espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar, nos trazer alegrias e que nós possamos, Pai, estar em paz com nós mesmos, em paz com nossos familiares e em paz no nosso lar, no nosso trabalho. E vamos ter fé e esperança, pois, parafraseando o que o nosso querido Chico disse, tudo passa e com certeza esse momento difícil da pandemia vai passar. Meu muito obrigado pela paciência
e que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, possa estar nos protegendo e guiando nesta caminhada evolutiva. Muito obrigado e boa noite.